Oi, bem-vindo ao nosso podcast. Nós fazemos design de moda na Universidade Veiga de Almeida e nós somos o grupo 4 do trabalho de tecnologia têxtil. Hoje nós vamos falar sobre fibras têxteis e eu sou o host, chamado Bernardo Cavalcante, e estão comigo Juliane Arruda, Elaine Dutra, Camila Claro, Adria Pamplona, Jennifer Castro, Samantha Farinelli. Vamos falar sobre fibras têxteis e separamos um material melhor para vocês compreenderem. Agora a Juliane vai introduzir o tema. Oi, gente! As fibras têxteis são materiais essenciais na indústria da moda e na fabricação de tecidos e produtos têxteis. Elas podem ser naturais, como o algodão e a seda, ou sintéticas, como o poliéster e o nylon. As fibras têxteis possuem diferentes características e propriedades como resistência, elasticidade e absorção de umidade, que determinam o uso final dos tecidos. A mistura de fibras têxteis também é comum, permitindo a criação de tecidos com características específicas. A escolha das fibras têxteis é importante para garantir a qualidade, o desempenho e a durabilidade dos produtos têxteis, além de considerar a sustentabilidade na escolha dos materiais. Iremos agora nos aprofundar no tema, explicando cada um para vocês. Oi, meu nome é Elaine. Agora eu vou falar das fibras vegetais e naturais. Vou começar pelo linho. Linho é uma fibra derivada do caule da planta do linho. O linho é uma planta de clima temperado. Historicamente, a fibra foi descoberta há mais de 36 mil anos antes de Cristo. O linho é um tecido vegetal mais antigo da história do homem. Suas características: resistência, durabilidade, resfriamento natural, textura e aparência. Ecologicamente, é sustentável, cor e brilho naturais. O linho é o único tecido, é a única fibra que é mais forte molhada do que seca. Suas curiosidades: os antigos egípcios dotavam o tecido como significado simbólico de uma representação da pureza e o chamavam de luar tecido. Eles consideravam o linho como símbolo de pureza e luz. O algodão é uma fibra natural derivada da planta do algodoeiro, comumente usado como a produção de tecido na indústria da moda. Esse material é produzido por uma árvore do gênero Gossypium, que pertence à mesma família do quiabo, cacau e hibisco. É uma planta de climas tropicais e subtropicais. Logo, ele cresce em regiões quentes e dificilmente em lugares de temperaturas baixas. As primeiras referências históricas desse produto surgiram no Código de Manu, no século VII a.C., conhecido como Legislação da Antiga Índia. Tipos de algodão: pima, egípcio, montanha e orgânico. Características da fibra do algodão: sua suavidade, absorção da umidade, respirabilidade, durabilidade, facilidade de manutenção e adaptabilidade a cores e estampas. E a sua sustentabilidade. Eu sou Bernardo Cavalcante. Pode falarem sobre as fibras naturais vegetais? Eu vou falar sobre as naturais animais. Para começar, a lã. Ela tem origem animal e proveniente do pelo das ovelhas. É a extração da epiderme. Ela possui características como um importante isolante térmico, tanto no frio, tanto no calor, e é conhecida pela maciez. É uma fibra naturalmente elástica, tu pode esticar, retorcer, que ela vai voltar à sua forma original. O grau de degradação dela é biodegradável, contribuindo para práticas sustentáveis dos mais tipos. Muito bom para essa ocasião. Uma curiosidade da lã é que ela consegue absorver a umidade unicamente, e se mantém quente mesmo quando ela está úmida. Outra observação geral é que é muito bom usar no inverno e produtos de decoração da sua casa, e é uma fibra muito versátil. Também tem a seda, que ela é de origem dos casulos do bicho da seda durante seu processo de metamorfose. É muito conhecida pela sua leveza, suavidade e pelo teu brilho também. E tem um grau de degradação parecido com o da lã, que é biodegradável, porém ela é um pouco mais resistente que ela. Uma curiosidade sobre a seda é que ela foi descoberta na China e era restrito somente à realeza. Hoje ela também é muito cara, mas tem um acesso mais geral do público. E por ela ser na realeza antigamente, hoje em dia ela também tem seu grau de elegância, e a seda é frequentemente utilizada em roupas de luxo e do high fashion, e oferece um conforto e um toque refinado ao mesmo tempo. Oi, eu sou a Samantha. Após ter sido falado sobre as fibras naturais, agora eu vou falar sobre as fibras artificiais. Começando com a viscose. Ela é a fibra artificial mais antiga e foi descoberta em 1891. Pesquisadores estavam estudando a celulose e por fim descobriram a viscose. Mas foi somente em 1905, depois de muitos testes, que ela foi fiada e transformada em tecido. Assim se torna o primeiro tecido artificial criado. Tudo começa com diversos processos químicos e físicos até transformar a madeira em uma pasta de celulose. Essa pasta é então passada por um maquinário específico e transformada em fio.
e esse fio segue o processo normal de fiação e tecelagem para ser usado puro ou misturado com outras fibras. Essa fibra fez e faz muito sucesso em locais de clima quente, pois o seu toque é muito confortável. Quando ela está em contato com o corpo, passa uma sensação de frescor e suavidade. Quando misturada com outras fibras, agrega suavidade, fluidez e caimento ao tecido. Ela é uma fibra que pode ser obtida de restos de outros materiais, o que torna o seu custo mais baixo. Por isso, muitas vezes ela é misturada a outras fibras para baratear o tecido final. Ela absorve muito bem a água e por isso é muito usada em toalhas de banho e artigos de limpeza. Em contrapartida, tende a amarelar com a transpiração e queima facilmente. Quando molhada, ela perde sua resistência e pode facilmente rasgar. Mas a desvantagem mais marcante da viscose é a sua facilidade de amarrotar. Agora eu vou falar sobre o modal. O modal é uma fibra obtida pelo mesmo processo que se obtém a viscose, porém com alguns elementos e quantidades diferentes de produtos, tempos e temperaturas. O resultado disso é uma fibra tão macia e fluida como a viscose, mas mais resistente e elástica. Muito usada em artigos de roupa íntima, pois ela possui uma sensação de pele sobre a pele, e possui uma excelente capacidade de absorção de água, maior até que a do algodão. Evapora essa água com uma mesma velocidade, mantendo assim a pele sempre seca e fresca. Sua elasticidade facilita no desenvolvimento de artigos de malha e colados ao corpo. Sua resistência também é maior que a da viscose. Artigos em modal apresentam o mesmo toque, brilho e maciez que o primeiro dia de uso, mesmo após várias lavagens. Outra característica é a capacidade de absorver corantes de forma profunda e permanente. Sua fibra é bem lisa, conferindo brilho à mesma. Por isso o modal não desbota, tanto cores fortes quanto cores delicadas, e possui um certo brilho natural. Mais usada na malharia por conta da sua elasticidade, mas pode também ser misturada a tecidos planos, junto do elastano, tornando o tecido ainda mais macio, além de elástico. Oi, meu nome é Adria. Agora eu vou falar um pouco sobre as fibras sintéticas. Primeiramente, as diferenças entre as fibras sintéticas e as artificiais. Nas fibras artificiais, elas são obtidas pelo tratamento da matéria-prima natural, vegetal, animal ou mineral, e posteriormente são processadas em uma estrutura de fibras. As fibras sintéticas são feitas em laboratório, sintetizadas do petróleo, do carvão mineral e etc. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas, cerca de 40% do consumo interno no Brasil correspondem a fibras sintéticas. Algumas características delas é que elas são fortes, resistentes à abrasão e também a traças e fungos. São termoplásticas, derretem quando ficam quentes, usam petróleo, não são renováveis, são fáceis de cuidar e possuem baixa absorção. São baratas e disponíveis. Vou falar agora um pouco sobre o processo de produção dessas fibras. Bem rapidamente. É realizado por um processo químico para preparar e combinar esses componentes. Esse processo provavelmente será a polimerização, onde os componentes sólidos vão sendo convertidos em um líquido grosso, que assim vão tomando a forma das fibras. Após isso, há o processo onde a fibra passa por tubos com muitos furos de diâmetros específicos, determinando o tamanho do filamento que será produzido. Após isso, há o processo de torção, que transforma o filamento da fibra em fio. O fio torcido, então, é empacotado e levado ao moedor. Vamos analisar. Essas fibras são quimicamente feitas, então, como elas são feitas a partir do petróleo, de recursos não renováveis, elas não são biodegradáveis, o que é muito ruim para o meio ambiente, sendo um processo complexo. Então, como utilizam petróleo, podem poluir no seu processo através do escoamento e também pela emissão dos gases de efeito estufa. Com isso, a sua produção traz uma preocupação enorme para o meio ambiente. Agora eu vou dar 2 exemplos de fibras sintéticas. Primeiro é o elastano, que é também conhecido como spandex. É derivado do petróleo e foi substituto e concorrente da borracha. Sua característica é conhecida por ser extremamente elástico, sendo capaz de esticar até 600% sem se romper. É leve, flexível e macio. Seu grau de degradação, como já foi dito, não são biodegradáveis e levam cerca de 400 anos para se decompor totalmente. Nenhum tecido é composto 100% de elastano e sua adição dá movimento ao tecido. Observações gerais. É altamente resistente tanto ao calor quanto à transpiração corporal e oleosidade e abrasão. Pode ser usado em todo tipo de vestuário. Agora eu vou falar um pouco da fibra sintética acrílica. São formadas pela polimerização em cadeia da acrilonitrila, oriundas do acrílico. Quando o teor dessa cadeia é igual ou superior a 85%, elas são denominadas fibras acrílicas. Enquanto se o teor tiver entre 35% a 85% em peso de fibras, elas são denominadas modacrílicas. São conhecidas como lã artificial, pois seu tecido lembra muito a lã natural.
Ela é macia e ótima para tingimento e muito resistente. Não são biodegradáveis e possuem resistência à ruptura bastante alta para artigos têxteis. Reduzida a absorção de umidade e secam depressa e são resistentes ao calor e à irradiação. Oi, meu nome é Camila e eu vou continuar falando sobre as fibras sintéticas. Eu vou falar sobre a poliamida primeiro. A poliamida é feita a partir da junção de elementos básicos, como a água, ar, gás natural e moléculas de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. E através de uma combinação entre todos esses elementos é obtida uma reação química que libera outros compostos e entre eles está a poliamida. A principal característica da poliamida é a elasticidade, que gera um conforto e a liberdade nos movimentos. Além disso, esse material possui alta resistência ao rasgo, é leve e possui grande capacidade de absorção de umidade e secagem rápida da peça, sendo ideal para roupas esportivas e de banho. Uma curiosidade sobre a poliamida é que durante a Segunda Guerra Mundial ela foi amplamente utilizada para a produção de meias, tendo em vista que a seda que era utilizada na época estava em falta. Outra curiosidade muito interessante é que ela pode ser empregada em carpetes, cordas, peças de automóveis e até mesmo em suturas cirúrgicas. E por fim, existem várias pesquisas relacionadas à poliamida para que ela seja biodegradável, se degradando mais facilmente quando descartada. Essa fibra tem sido utilizada para outras aplicações além de vestimentas, como em implantes e suturas hospitalares. O segundo tecido que eu vou falar é sobre o poliéster. É um tecido feito através da combinação de um ácido e um álcool para formar um polímero. Essas moléculas são transformadas em fios de poliéster que, por sua vez, são utilizados para tecer e tricotar tecidos. Esses tecidos podem, então, ser tratados para terem características específicas, como cores, resistência, rugas ou absorção da umidade. Os tecidos de poliéster possuem uma baixa absorção de umidade, tendendo a repelir a umidade, uma grande vantagem em roupas para atividades ao ar livre, como segunda pele, e evita a retenção de suor. Apesar de não reterem a umidade, esse é um tecido que tende a manter o odor com mais facilidade em comparação a outros tecidos. Olá, eu sou Jennifer Castro e eu vou falar sobre as tendências do setor têxtil para 2024. Bom, acompanham as alterações do comportamento do consumidor e das transformações do mercado. Afinal, nessa indústria, as mudanças quanto ao consumo, insumos e economia impactam diretamente no resultado das produções. É importante ressaltar as mudanças de comportamento do consumidor. Lembre-se que ele passou pelo período pandêmico, ou seja, atualmente ele está preocupado com a experiência, o encantamento, a sustentabilidade, o conforto e a tecnologia. Essas foram as lições dos últimos 2 anos. A expectativa é que em 2024 ele esteja cada vez mais exigente quanto a esses atributos. Vou falar um pouquinho sobre a sustentabilidade e os tecidos tecnológicos. Seguindo a lógica de tendência apresentada anteriormente, não há como deixar de comentar a força da sustentabilidade, até porque a expectativa é de que essa se torne uma preocupação cada vez mais potente entre a sociedade, o mercado têxtil e o consumidor. Temos também os sentidos aprimorados, teremos sentidos aprimorados, as tendências do setor têxtil estão todas conectadas por meio da tecnologia, da sustentabilidade e do bem-estar. Vou falar um pouquinho também da impressão digital, que é o que vai vir bem forte para 2024. Uma das principais tendências da indústria têxtil será a impressão digital. Essa tecnologia chegou para mudar o cenário do setor. A expectativa é que essa técnica permaneça, desenvolva gradativamente. Isso se dá ao fato de que ela não gera desperdício de tinta e tecido e ainda garante uma produção mais ágil e de valor agregado. Portanto, a projeção é que a impressão digital movimente 3 bilhões até 2024. Foi esse o nosso trabalho. Obrigado por ter ficado até o final e... Tchau, designer!